Bom, vou trazer mais um sudoku, de novo do AD. Inclusive, vamos ver como que é a pronúncia do nome dele, né? Porque na última vez eu não soube falar. Vamos ver como que é. Aad van der Wetering. Aad van der Wetering. AD van der Wetering. Bom, dele de novo. Ah, vamos para as regras, né? Nossa, eu dormi a tarde inteira. Tô com a cabeça toda confusa. Então, não é a melhor das ideias começar a fazer um sudoku agora, né? Mas, vamos lá. Bom, as regras normais do sudoku se aplicam. Então, tem que colocar os números de 1 a 9, né, em cada linha, em cada coluna e em cada caixa, sem repetir. E essa aqui é um sudoku com a regra das flechas, que, que é o seguinte: o número que tiver aqui vai ser a soma dos dígitos que estiverem ao longo da flecha dele. Então, digamos que aqui seja um 6, por exemplo. Ele vai ser a soma desses números. Então aqui precisaria ser 1, 2 e 3. Ou então, por exemplo, se aqui tivermos um 3 e 5. 1 mais 3 mais 5 dá 9. Então aqui tem que dar 9. Essa é a regra desse sudoku. Essa regra das flechas, né, das setas, não é minha regra favorita, mas pode ser um jeito de aprender, né? Que foi o que aconteceu nos outros vídeos. Bom, vamos começar. A primeira coisa que me chama a atenção é essa coluna do meio, porque ela toda ou faz parte de uma seta ou é o círculo, né? E é uma coisa muito relevante que a gente precisa colocar os maiores números nela, né? Por exemplo, o 9, ele não pode ficar ao longo de uma seta, né? Porque ele já é o maior número que a gente pode colocar. Não tem como a gente somar ele com algum outro número. Na verdade, o 9 poderia estar ao longo de uma seta se fosse, por exemplo, essa seta aqui. Porque nessa diagonal ele não. Tipo, acho que isso aqui mostra melhor. Esse número, a soma, né, dele com só ele daria esse, então poderia ser 9, mas não é o caso. Opa. E o 9 não pode estar aqui porque está na mesma caixa desse. Então é um desses pontos vai ter um 9. Bom, o 8 a gente também não pode colocar aqui por causa desse 8. Não poderia colocar nessa seta. A gente poderia colocar nos círculos ou então em uma dessas posições. Hum, Ó, o maior número que pode estar aqui é o 7. Não pode ser o 9 porque tem na mesma caixa, nem o 8 que tem na mesma linha. Se aqui for um 7, isso aqui precisaria ser um 2 ou 4. A gente não precisaria colocar. É, ainda precisaria do 3, 5, 6, 8 e 9. É, poderia colocar o 8 nessas posições, o 5, não, o 3, e aqui 5 ou 6, né? Que aí seria 3 com 5 dá 8, ou 3 com 6 dá 9. Tá, então queria testar, né? Se daria pra colocar o 7 aqui embaixo. Bom, e o menor número que dá pra colocar é o 6, né?
que é a menor possibilidade, né, para um conjunto de 3 números diferentes, é 1, 2 e 3, que são 6. Se for 6, 1, 2 e 3, precisaria do 4, 5, 7, 8 e 9. Aí isso já não daria. Porque, por exemplo, onde a gente poderia colocar o 8? Teria que colocar aqui, porque senão teria que ser o 8 com 9 e o 1, só que o 1 já está aqui embaixo. Por exemplo, 9 e 8, é o que eu quis dizer. Então o 8 vai ter que estar num círculo. E ainda precisaria do 4, 5 e o 7. E o menor que esses números somam é 9, né, o 4 e o 5. E poderia somar até 12, que não é possível, né? Não tem como a gente colocar 4, 5, 7 aqui, fazendo com que os pares somem 8 ou 9. Então aqui não pode ter um 6. Então aqui realmente tem que ser o 7. 1, 2 e 4. Era o 8 e 9 nas extremidades. 3 aqui no meio. E o 5 e 6 aqui. Ó, o 7 aqui nessa segunda caixa, ele é um número interessante, porque ele não pode estar aqui nessa linha de cima, não pode estar aqui, não pode estar aqui. Ele não poderia estar ao longo dessas setas com 3 de tamanho, porque senão, digamos, que aqui seja 7, a menor possibilidade precisa aqui seria 1 e 2. 7 mais 1 mais 2 daria 10. Então, ele também não pode estar nessas casas. Então, tem um 7 aqui. E para somar 7 com 3 números, tem que ser 1, 2 e 4. Então, não sei como posso explicar isso, mas o número que está aqui vai estar em um desses dois pontos. Porque digamos que aqui seja o 7 e, por exemplo, 1, 2 e 4. Opa, 1, 2 e 4. Aqui não poderia ser o 2 nem o 4, então 1, entendeu? Então sobra o mesmo. Porque essas 4 casas aqui vão ter números do mesmo conjunto, né? Do mesmo conjunto de 3 números. Eu tô querendo saber se a gente pode colocar um 6 aqui, que é a menor possibilidade. Digamos que tem um 6. Aqui seria 5, aqui 7, 3 com 5, 8. Tá. Aí aqui 6 e 9. Tá. Porque eu quero saber. O 6 é 1, 2 e 3. O 3 não pode estar aqui nem aqui por causa desses 3. Então 3 aqui. Então aqui seria 1 e 2. Não poderia, porque aqui também teriam dois números entre 1, 2 e 4. E aí ficaria 1, 2, 3, 4 números utilizando 1, 2 ou 4. Então é mais casos utilizando esses números do que a quantidade mesmo de números, né? Então o 6 não pode estar aqui. Então vai ser aqui, então vai ficar um trio, né, de 7, 8 ou 9. Bom, dá pra colocar o 8 ou 9. Vamos ver o 8. 7. Bom, nessas duas casas não poderia usar 1, 2 nem 4. Então teria que ser 3 e 5. Então 3 e 5 e 1. Aí aqui não poderia ser 1, 6, 9.
já entra no problema aqui. Porque, ó. Aqui já teria, né, o conjunto 1, 2 e 4. Então os menores números que a gente poderia colocar aqui são 3 e 5. Ah, na verdade que... Opa! Peraí que eu fiz... O mínimo seria 3 e 5, então não pode ter um 8 aqui. Eu tinha pensado em outro motivo pra não poder, mas... tinha esquecido de somar um 3 com 5, né? Que dá 9. Então, bom, não dá pra gente colocar 8, porque, né, o 7 precisaria de 3 números, né? Do 1, 2 e 4. E sobraria aqui o 3 e 5 só, que já soma 8. E aí a menor possibilidade aqui seria 1. E aí já dá 1, 3 e 5, dá 9. Então não pode ser 8. Então aqui realmente vai ser 7, aqui vai ser 9. Aqui, né, 1, 2 e 4. Sobra 3 e 5 para colocar aqui. 3 não pode estar aqui. Então 5 e 3, 1. 5 tira o 5 daqui, 6, 9, 5, 8. Aqui 2 ou 4, aqui vai ter que ser 2 ou 4. Também falta o 6 aqui, então esses números que faltam aqui vão ser entre 2, 4 e 6. Bom, aqui ainda falta o 7, que só pode ser aqui por causa desse 7 aqui. E o 8. Bom, pode ter um 8 aqui. Pode ter um 3 aqui. Um 5 aqui também, então aqui vai ser 3 ou 5. Ó, aqui vai precisar ter um 6. E o 2 ou 4 que sobrar daqui, né? E ó, significa que nessa coluna, nessa coluna já vai ter um 6, então o 6 não pode estar aqui, o 6 não pode estar aqui. Então aqui é um 6, e aqui 2 e 4. Ó, tava reparando nesse conjunto aqui. Ele não pode ser 6 porque já tem um 6 aqui. E ele também não pode ser 7. Porque são 3 números, né, que somam 7, já tem 3. Opa, já tem 3, então faltam 4. E para somar 4 com dois números diferentes tem que ser 1 e 3. E aí repetiria o 3, então aqui não pode ser 7. Então é 8 ou 9. E esse aqui também, ó, não pode ser 6 porque tem na linha e não pode ser 7 porque tem na coluna. Então também é 8 ou 9. Então já temos 8 e 9 dessa linha. Bom, agora olhando aqui essa linha, o 8 a gente não pode colocar nessas setas, né? Porque eles ainda somariam com outros dois números. Não tem como 8 mais dois números dar 9 ou menos, né? Não pode estar aqui porque tem um 8 já nessa coluna. Então aqui é um 8, logo aqui é um 9 e aqui é um 8. Aqui precisaria ainda de 6, poderia ser 2 e 4 ou 1 e 5. Bom, estava olhando aqui essa caixa, onde a gente pode colocar o 8. Não pode estar na linha de cima por causa desse 8, nem nas colunas do meio nem da direita por causa dos outros 8. Então sobraria aqui. Agora a pergunta é, eu poderia colocar o 8 aqui nessa posição? Eu acredito que... sim. Bom, as possibilidades do 8 com 3, né? Seriam 1, 3 e 4 ou 1, 2 e 5. Digamos que sejam 3 e 4. Por exemplo, 3 aqui, por causa desse 3 aqui. 1 e 4. Aqui teria que ser 2 e 5 e aqui 1.
E o 1, 2 e 5 também funcionaria, né? Seriam 2 e 5 aqui, 3 e 4 aqui e 1 aqui de novo. Então não tem como saber se o 8 pode entrar ali. Bom, poderia ter um 6 aqui. Seria 1, 2 e 3, né? O 3 aqui, 1 e 2. Não cabe um 3 e 4, porque já tem 2 os números, nem 1, 2 e 5. Então aqui não pode ter um 6, não pode ter um 7. Então aqui é 8 ou 9. Será que dá pra fazer esse raciocínio pra cá também? Bom, o 6 não poderia porque precisaria de 3, já tem um 3 na caixa. Se aqui for um 7, teria que ser um 2 ou 4. Aqui. Aí ficaria sobraria um 7 aqui, 6 e 5. Bom, não vejo nenhum problema nisso assim de imediato. Ah, bom, o 7 já dá pra colocar nesse canto mesmo. Porque ele não pode estar aqui por causa desse 7, nem poderia estar aqui, né? Porque, de novo, o 7 com mais dois números diferentes não teriam como somar um número igual ou menor a 9. Né? O mínimo que eles somam é 10. Então não pode estar nessa seta, não pode estar aqui por causa desse 7. Então tem um 7 aqui. E o 7 aqui nessa caixa não pode estar na coluna de cima nem do meio por causa desses 7, nem aqui por causa desse. Então 7. E agora o 7 aqui na caixa 6. Não pode estar nem na linha de cima nem na linha de baixo por causa desses 7. Não pode estar ao longo, né, das setas. Então tem que ter um 7 aqui. E aqui não pode estar na coluna do meio nem da direita, nem aqui de baixo. Então 7. Bom, tava gritando aqui pra mim. O 9, né, não pode estar nem na linha de cima nem do meio. Não pode estar nas setas, então tem um 9 aqui. Ah, eu tava tentando observar antes, aqui nessa caixa, se o 6 teria alguma restrição. Ok, ele não poderia estar aqui, né, porque senão já somaria o 9. Ainda faltaria um número. Mas ele poderia estar aqui sem nenhum problema, né? Se ele tiver, por exemplo, aqui, seria 6, 1 e 2, daria 9 aqui. Aqui. Agora, já nessa caixa, ele não pode estar nesse lugar livre. Então, aqui ele não pode. E ele não pode estar aqui nessa seta do 8. Porque na seta, uma seta com 6, né, de 3 de tamanho, o mínimo que ela vai somar é 9. Então, 6 vai ter que estar em um desses pontos. E como né, uma seta de 3, né, de 3 números diferentes, que tem o 6, o menor que vai somar vai ser 9, né? Então 6, 1 e 2. Aqui vai ser 9. Bom, 9 aqui nessa última caixa. Não pode estar nessas colunas. Não pode estar aqui. Então tem um 9 aqui. Bom, aqui já tem um 2 e 6. E o 8, né, tipo, para fazer o 8 com 3 números diferentes, precisa do 1, que é ou 1, 2 e 5, ou 1, 3 e 4. Já tem 1 nessa caixa, né, por causa dessa seta. Então vai ter um aqui. Ele tirou um daqui, então tem um aqui. Já tem o... Não pode ser 1, 2 e 5, né, porque já tem o 2 aqui, então vai ter que ser 3 e 4.
Tem um 3 já nessa linha, então 3 e 4, aqui sobra o 5. Aqui, opa, aqui não pode ser 4. Ó, agora a gente não pode mais ter o 6 aqui nessa seta, porque senão vai somar 9, pelo menos. E se tiver um 9 aqui, vai ter um 9 na mesma linha. Então não pode estar aqui, não pode estar aqui. Então tem que estar aqui. Aí não pode estar aqui, então só sobra o 6 aqui. Aqui vai ser 1 ou 2. Ah, tá. A gente precisa colocar o 5 aqui nessa caixa. E o que eu tava pensando, né? Tipo, se poderia colocar aqui. 3 com 5 já dá 8. Então pra chegar em 9 aqui precisaria ser 1, mas já tem 1 nessa linha. Então não pode ter o 5 aqui. 5 só sobra aqui, não pode estar aqui por causa desse 5, nem aqui por causa desse 5. Bom, com 3 números diferentes, né? Utilizando 5, vai somar ou 8, usando 1 e 2, ou 9, usando 1 e 3. Não pode somar 9 porque já tem um 9 aqui, né? Não pode, a gente não pode colocar um 9 aqui. Então aqui tem que ser 8 e 7. Então aqui é 1 e 2 também. Então, com 2 com 5 dá 8. Tem 1, 2 aqui, 1, 2 aqui. Então aqui não pode ser nenhum nem 2. Então aqui tem que ser o 4. Aqui o 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1. Aqui o 4. Aqui ainda precisa de um 2. 1, 2. Falta o 4 aqui. 3 com 4 dá 7. Para 9 falta 2. Bom, agora essa regra especial já acabou, né? Porque eu já consegui completar todas as setas. Agora é só resolver Sudoku mesmo, né? Bom, 1 vai estar aqui, porque já tenho nas colunas e já tenho essa linha. Aqui, né? Já tenho nessas linhas aqui e essa coluna. Aqui, pontaria um desses aqui, mas eu não gosto de marcar quando tem tantos assim. O 2 já tem. Ó, aqui já tem nessa coluna, já tem nessa coluna, já tem nessa linha. Então, 2. 3. Sim, poderia estar nessas posições, né? Nessa linha já tem esse, nessa coluna tem esse. Eu vou marcando primeiro os que tem duas posições possíveis só por caixa. Eu tento ir descobrindo coisas, senão eu vou marcando os que podem em 3, 4 ou 6 aqui nessa primeira caixa. Não pode estar aqui por causa desse 6, nem aqui por causa desse. Então já vai ficar em uma das posições que já é uma. Já vai ser o 6 da linha, né? Eles estão na mesma linha, né? Então aqui, ó. Não pode estar na linha de cima por causa desse, não pode aqui por causa de uma dessas posições, então 6 aqui. O 7 aqui, aqui por causa desse e aqui por causa desses. Acho que esses são os únicos sets que faltam. O 8 só pode estar aqui. Não pode estar aqui por causa desse 8, nem aqui por causa desse 8, nem aqui por causa desse. Tem um 8 aqui também. Essas colunas não podem por causa desse. Sobraria essas duas aqui, mas que já tem um 8. Então um 8 aqui para completar. Um 9. Poderia ter um desses dois. Né? Aqui já tem as colunas do meio de baixo. Não pode estar na. Quer dizer, as linhas do meio de baixo. Não pode estar na coluna do meio por causa desse 9. Acho que eu vou precisar marcar tudo. Bom, o 1 só faltou aqui então, né? O 2. O 2 pode estar aqui, aqui por causa desse, nem aqui por causa desse. Aqui poderia ter um desses três, por causa desse e desse. Tá, os dois foram.
Agora o 3. O 3 pode estar aqui. Aqui, né? E esse aqui. Esse com esse tiram essas possibilidades, né? Então, 3 aqui. Nossa, essas caixas aqui de baixo vai ficar feio, mas 3 pode estar em qualquer uma das posições. O único 3 que olha essa caixa é esse. E nessas posições nessa caixa, porque só tem esse 3 olhando. 4. O 4, ó. Não pode estar aqui nem aqui por causa desses 4. Então, 4 aqui. Então já tem a coluna da direita e a coluna do meio. Então nessa coluna aqui precisa estar em um desses aqui. 4 não pode estar aqui. 4 tem que estar em um desses. E aqui embaixo os únicos 4 que olham são esses dois. Então 4 nesses. O 5 aqui em cima teria que ser aqui. Porque tem esse 5 e esse 5. O 5 aqui eu já tinha marcado. Aqui não. Qualquer um desses aqui. Porque o único 5 que olha é esse. Aqui só tem esse 5 olhando, né? Então, qualquer um desses. O 6 tá marcado ali. Aqui ainda não. O 6 teria que ser um desses. Bom, que só esse 6 tá olhando. Já foi tudo? 8 já foram todos. 9. 9 aqui em cima já marquei. 9 teria que estar nesses. Opa, coloquei um 0 sem querer. Tá. Ó, aqui tem. Eu sou muito ruim de enxergar quando isso acontece. Mas aqui tem um número que a gente chama de naked single, que é quando numa casa só pode ter só tem um número que é possível colocar. Aqui, ó. Porque ó, tá sendo visto pelo 1, não tá sendo visto por nenhum 2, tá pelo 3, 4, 5. O 6 tem esse parzinho aqui, então é um pouco mais difícil de ver, né? Porque nessa caixa, de novo, as possibilidades pro 6 não podem estar aqui, nem aqui. Então teria que estar aqui. Então, de qualquer jeito, aqui não poderia ser um 6. Porque se aqui for um 6, não vai ter onde a gente colocar o 6 na caixa 1. E está sendo visto pelo 7, 8 ou 9. Então, aqui é um 2. Tá. Então aqui só aqui pode ter o 2 nessa caixa 1. Porque hoje tem 4, 2 olhando essa caixa, né? Aqui não pode ser 2, aqui não pode ser 2. Bom, 2 aqui. Já tem na coluna da esquerda e do meio. E não pode estar nessa linha de cima. Então 2 aqui, 6. Agora acho que é só ir completando. Eu poderia ter feito isso antes, né? Tá. Aqui uma coisa interessante, ó. Aqui é um trio meio escondido. Ó, aqui tem 1 e 5, aqui tem 3 e 5, aqui 1 e 3. Então são 3 casas diferentes que estão na mesma linha, caixa ou coluna, né? Elas estão compartilhando, né, do mesmo conjunto. Mas ó, são 3 números diferentes e 3 casas diferentes. Então cada uma vai ter um desses números. Então aqui não pode ter um 3. Porque digamos que aqui seja um 3, aqui vai ter que ser 5 e aqui vai ter que ser 1. O que sobra aqui? Não teria nada. Né? Então aqui vai ter que ser 9. É outro jeito de ver porque não tem 9 em outro lugar aqui nessa linha, né? Mas o que eu tinha visto foi justamente isso, né? Então aqui não pode ser 9. Não, aqui não pode ser 9. Então 9 vai estar em um desses dois.
Nossa, eu fico desanimado quando esses sudokus diferentes, eles no final tem que resolver, tipo, o sudoku mesmo. Eu gosto de descobrindo né, fazendo essas deduções. Chegando nessa parte eu acho chato. Hum, Opa, eu tava reparando que tem quatro números diferentes pra colocar ainda nessa nessa coluna. Mas só tem três lugares, é porque que eu não tirei o quatro por causa desse aqui. 3, 4, 6. Bom, vou fazer uma suposição que esse é um jeito fácil, eu acho, de resolver. Digamos que aqui seja um 5. Vou até colorir ele para saber o ponto inicial, né? Esse aqui é o 5, aqui tem que ser 9. Aqui não pode ser 5 nem 9, então é 6. Aqui é 3. 4, 5, 7. 3, 1. 4, 6. 4, 5. 5, 7, 6. 3, 1, 6. Opa, 6, 1. Sobrou o 7. Opa. É, a suposição. Eu queria ver se ia ter algum tipo de. É, caso que ficassem, né, dois números iguais na mesma linha ou coluna, ou na caixa, né? O que não foi o caso, então aqui realmente era o 5, o palpite foi certo, né? Então, colocando aqui o 9, teoricamente é pro ficar completo, né? Se tiver feito tudo certo. Bom, realmente estava. Bom, que sufoco, né? Eu, como eu disse, eu não sou muito fã quando no final acabo tendo que fazer sudoku. Por mais irônico que isso seja. Eu gosto quando completa só pelas regras. Eu precisei dar um palpite aqui, né? Mas acho que se eu não desse, se eu ficasse procurando algum tipo de interação assim especial, eu perderia muito tempo porque eu sou muito ruim enxergando isso. Então eu acabei dando palpite mesmo e tava certo, né? Então, bom, espero que tenham gostado desse sudoku e que eu tenha conseguido ser o mais claro, né? O mais claro possível. Como eu disse, eu acabei dormindo a tarde inteira. Não queria ter dormido, mas eu também deitei com sono. E depois de almoçar, não sei o que eu esperava, né? Pra ser bem sincero. Bom, espero que tenham gostado e muito obrigado. Até o próximo.